Estamos de volta no Mundial de Ginástica Artística no Sport TV. Chegou a hora do Brasil. Já o início da subdivisão número 4, com o Brasil, com a Alemanha, com a Espanha. Seleções que buscam vaga olímpica. E o Brasil vem no primeiro aparelho na barra fixa. Nós teremos o Lucas Bittencourt, o Caio Souza, o Arthur Nori, o Chico Barreto e o Arthur Zanetti vai estar como reserva nesse primeiro aparelho. Lembrando que o Brasil, ano passado em Doha, no Mundial de 2018, terminou a disputa por equipes na 7ª posição. Portanto, se o Brasil repetir o desempenho do ano passado e chegar à decisão, o Brasil naturalmente vai também garantir a sua vaga olímpica, porque nós temos 9 vagas para Tóquio na disputa masculina. E muito provavelmente os 3 primeiros do ano passado, que já tem vaga, vão novamente para a final. Então, os 12 primeiros provavelmente vão conseguir a vaga para os Jogos Olímpicos. Marcelo Corrêa está com a gente na reportagem do Sport TV em Stuttgart. E agora conversando com convidados muito especiais. Fala, Corrêa. É isso, Bruno. Saíram do conforto da arquibancada aqui da Arena de Stuttgart, no momento importante da entrada da pessoa mais querida deles aqui, nesse local na Alemanha, para conversar com a gente na nossa cabine aqui na Alemanha. Essa é a família Zanetti, Bruno. A Jéssica, mulher do Arthur Zanetti, a Rosiane, mãe do Arthur Zanetti, e o seu Arquimedes, pai. Vou começar pelo pai, então, entendeu? Porque eu senti que o seu Arquimedes é duro na queda, entendeu? Ele não aceita pouco resultado, não. Ele quer resultado bom, não apenas a classificação para os Jogos Olímpicos com a equipe, mas também medalha, né, seu Arquimedes? E a dona Rosiane aqui tá vendo o Brasil entrar. Será que tudo vai valer, porque está participando, já participou de 2 Olimpíadas, então já fez bastante. Vamos ver o que vai dar agora. Pô, pegou mais leve aqui no ar, fora do ar estava pegando mais pesado com o filhão. Dona Rosiane, encantada ali com a apresentação do Arthur. O que a senhora espera e o que a senhora pode falar dessa preparação que ele fez para esse campeonato mundial? A gente sabe que a vida de ginasta é complicada, questão de lesão, de treinamento. A vida dele, de fato, é muito complicada. Teve lesão, inclusive do PAN, que estava com problema. Flagramos o momento, hein? Bom demais. Flagramos o momento, mãe coruja. Não Então, tem jeito. Até se desconcentrou, né, dona Zé? Até desconcentro. Pois é, então eu vou falar com a Jéssica aqui. Jéssica, olha só, a gente sabe, como eu estava falando com a dona Rosiane, que o tipo de esforço que o Arthur faz para se manter nesse nível da ginástica por tantos anos é algo até difícil de explicar para o público que não acompanha a ginástica. O que você pode dizer, assim, do dia a dia que ele fez para conseguir estar inteirão aqui? É muito treinamento, né? Então sempre tem que pensar também, além do treino, no descanso. A gente chega em casa e a gente sabe que tem que dormir cedo, então tem que preparar tudo para dormir. Alimentação também, ele gosta muito de comer, né? Mas tem que se controlar muito também por causa disso. Então tudo no dia dele é pensado para o treino e para os resultados que ele quer obter. E acho que isso ajuda um pouco também a ele se controlar em tudo, assim, só pensar no que ele quer, no objetivo dele. E aí ele consegue se concentrar e manter tudo, né, manter a disciplina que ele precisa ter. Essa questão de dormir cedo, só para encerrar esse papo aqui, é interessante, principalmente com o Zanetti, porque eu sei, nós, Bruno, também gostamos muito de automobilismo, o Zanetti gosta muito, corrida de Fórmula 1 de madrugada, nem pensar, né? Só ver reprise no dia seguinte. Ele acompanha sempre, ainda bem que é sempre domingo de manhã, então ele consegue assistir a maioria, mas ele sempre acompanha. Inclusive aqui teve um grande prêmio aí, ele assistiu assim, né, os highlights, né, e deu uma olhada no resultado. Tá certo, então eu vou liberar eles aqui pra torcida, porque vai começar, Bruno, é Brasil competindo por vaga por equipes nos Jogos de Tóquio. Valeu, Marcelo. Sensacional a reação da mãe do Arthur. E se ele estivesse no Brasil na semana que vem, né? Ele certamente não ia poder acompanhar a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 semana que vem em Suzuka, no Japão. Ele não ia poder ficar acordado, não. Ia ter que ver a reprise no Sport TV. Gente, Daiane e Diego, o momento é muito especial. A gente tem nesse momento a apresentação da equipe alemã, a Alemanha buscando também vaga olímpica. E a gente citou, inclusive antes do intervalo mesmo, que o Brasil estaria nesse aparelho, na barra fixa. E você, Diego, já trazia a sua expectativa sobre o rendimento do Brasil nesse primeiro aparelho, na primeira rotação. O Brasil que vai ter como reserva na barra fixa o Arthur Zanetti. Essa competição é uma competição muito importante. A gente vai ver
tá a Alemanha no mesmo grupo, que é o país sede. A gente está na casa da ginástica, que é Stuttgart, né? Que é o maior centro que nós já vimos até hoje. Então aí os nomes dos atletas que vão competir agora. Nós citamos, né, Daiane, enquanto a gente está vendo o nome dos atletas, que nós temos 3 países que estão disputando nessa subdivisão como equipe de fato, né? Brasil, Espanha e Alemanha, mas também temos argentinos, temos porto-riquenhos, temos atletas da Jordânia, de El Salvador, do Catar, do Egito e também da Bulgária. Exatamente, esses atletas que estão buscando aí as vagas individuais, né? As vagas de individual geral, que é a soma dos 6 melhores aparelhos. E o Brasil começa na barra fixa. Esse aparelho pra gente é muito bom. Todas as nossas notas são notas muito boas. A gente tem aí o Chico, que foi o 5º melhor nos últimos Jogos Olímpicos na Rio 2016. Acabou de se sagrar campeão pan-americano da barra fixa também, né? O Arthur Mariano também, que teve ali a disputa junto com o Chico, que ficou com a prata aí na barra também, competindo. Então o Brasil vem muito bem nesse primeiro aparelho, que é o 6º aparelho aí na ordem olímpica dos aparelhos masculinos. Então, boa estreia para o Brasil, boa sorte. A Alemanha vem com Andreas Stoba nas paralelas, é o primeiro a se apresentar, mas é claro, mesmo que a transmissão internacional foque na Alemanha por ser o país da casa, a nossa equipe, com Marcelo Correge, toda a nossa produção lá em Stuttgart, vai estar atenta a tudo que acontece na passagem do Brasil pelos aparelhos, para que a gente possa trazer ao vivo também para você a participação brasileira. Nosso repórter cinematográfico Rogério Romera, também atento a todos os detalhes em Stuttgart, nessa arena tão especial, recebendo pela 3ª vez o Mundial e pela 3ª vez nessa arena, né? 1989, 2007, agora 12 anos depois, o Mundial de volta a Stuttgart, o mais importante do ciclo para Tóquio. Vale demais a sua torcida para o Brasil. Se a vaga não veio no feminino, que ela venha no masculino. Brasil com muita chance. Exatamente, Bruno. E agora a gente já vê aí a empolgação do público, né? A gente falou tanto na subdivisão passada que o público ainda estava ali meio que aquecendo, agora já está quente, está fervendo já aí, empolgando, não só incentivando os seus atletas, mas todos que estão competindo aí. Então, boa sorte para todos os competidores aí do Mundial em Stuttgart. Ainda no processo de aquecimento, esse aí é o Lucas Dauser. Ele vai ser o último a se apresentar nas paralelas. A Alemanha vai ter o Andreas Stoba, o Karim Rida, o Philipp Herder. E a gente já tem imagens exclusivas com a câmera do Sport TV. O Lucas Bittencourt vai ser o primeiro brasileiro a se apresentar na barra fixa. Uma sorte imensa ao Lucas e à equipe brasileira. Câmera exclusiva do Sport TV. Uma queda do Lucas agora. Infelizmente, o Lucas acaba sofrendo a queda no Kovacs com pirueta, que é essa largada e retomada que a gente passa por cima da barra. Ele deveria ter retomado a barra de volta e ele acaba escapando ali embaixo, acaba perdendo 1 ponto na nota final. Lembrando que o Lucas é o primeiro ginasta do Brasil que se apresenta aí na barra fixa. A gente tem mais 3 atletas ainda competindo. E os 3 principais, na realidade, da barra fixa. É uma pena ele ter sofrido a falha, foi no Kovacs com pirueta. É um exercício realmente difícil. O Kachev escado agora, bem executado. Kachev afastado. Kachev afastado com meia volta. Tá tendo um pouquinho de erros técnicos de perna. Um Hiri pro Kubital. Próximo atleta é o Caio. Carrara escado, bem executado, mas infelizmente teve a falha. Eu acho que agora a gente vai
provavelmente sofreu um pouquinho de pressão para o próprio Caio, só que eu conheço muito bem o Caio, ele é do meu ginásio, do meu clube lá de São Bernardo, e ele é muito determinado. Eu acredito que nada vai atrapalhar eles. E eu queria aproveitar e fazer um elogio para o Colan da confederação aí, que eu achei bem bonito o uniforme. Uns uniformes diferentes, na minha época acho que era costurado na máquina, ele não ficava tão bonito. E eu conversei com o Nori antes, ele falou que é leve. Então isso ajuda bastante os atletas para não atrapalhar. Ali está aparecendo no fundo o Ricardinho Yokoyama, que é o treinador de São Bernardo. Na realidade ele não recebe de São Bernardo atualmente, né? São Bernardo cortou todas as verbas, nem o próprio Caio recebe, mas eles representam São Bernardo do Campo. Quarto Mundial do Lucas, e agora a gente vai para o Caio que disputou a decisão do individual geral ano passado e também foi para a decisão do salto ano passado, ficou na 8ª posição. Vem aí o Caio Souza depois de um excelente PAN. Ele é o atual campeão pan-americano do individual geral. Então, a gente está com muita expectativa em cima dele e de todos os atletas brasileiros. Exatamente. E ali anteriormente a gente viu o Cristiano, um dos treinadores da seleção, treinador do Chico, que acompanhou também agora ali o Lucas e treinador do Nori, e o Ricardinho, medindo ali, arrumando os colchões para a prova do Caio, que se inicia daqui a pouquinho. O Brasil tem como treinador principal no masculino o Marcos Goto, também fazem parte da comissão técnica do Brasil, Cristiano Albino, no masculino, e o Ricardo Yokoyama também. Já saiu a nota do Lucas, 12.133. É a nota do brasileiro Lucas Bittencourt, o primeiro a participar da barra, e agora o Caio Souza. Tivemos agora um pequeno problema com o sinal, o Sport TV no esforço para trazer as imagens para você exclusivas com a câmera. Andreas Toba chegando a 13.800 e vibrando com o seu resultado nas paralelas. Ele foi o primeiro alemão a se apresentar. Quando a gente tiver a imagem de novo da participação do Brasil, a gente volta a acompanhar o Sport TV com a nossa equipe em loco, trazendo as imagens das apresentações dos brasileiros, porque naturalmente a transmissão internacional vai focar nos alemães. Agora a gente volta a acompanhar imagens do Caio. O Caio sofreu uma queda também, porque o Ricardo colocou ele de novo no aparelho. Então não sei qual exercício que ele caiu, mas ele caiu. Katia escado agora. Uma pena que já são 2 quedas. Então uma queda já vai entrar nesse resultado final. O atleta tem 30 segundos para retornar ao aparelho. O Kachev com meia um pouco mal executado. Ele pegou muito próximo das mãos. Agora um desloco. Ai, cai! E pelo que ele fez aí, com certeza ele caiu no coma, que é no Kovacs com pirueta que ele faz antes de todos esses exercícios que foram nessa série dele, então... Saída do Caio Souza, encerrando a participação dele na barra fixa. Lembrando que nós temos 4 atletas. Quem está de fato disputando por equipe, sente um pouco ali o Caio, pela expressão que ele faz. Nós temos 4 atletas em cada aparelho. Uma nota descartada, a menor nota descartada. Sim, infelizmente vai entrar uma queda já na barra fixa, porque o Lucas Bittencourt caiu e agora também cai. Daqui a pouquinho Arthur Nori e Marcelo Corrêa. Bruno, eu não vou saber explicar para vocês que não viram a queda do Caio, mas foi mais ou menos o que disse o Diego. No primeiro movimento mais agressivo da série dele, quando ele soltava a barra e fazia a pirueta acima, né, da barra, ele bate com o peito, e por isso ele tá pondo a mão no peito aqui, abaixo do lado esquerdo do peito, ali na região do coração, assim, porque ele bate em cheio ali com o peito na barra e cai. E aí depois ele é recolocado e termina a série. Obrigado, Corrêa. No momento da queda a gente não pôde acompanhar, e vimos depois que terminou a sua apresentação o Caio com uma expressão de quem de fato está sentindo dor. Exatamente. A gente observou, como o Bruno acabou de citar, o Caio levando a mão ao peito ali. E agora, como o Bruno Corrêa falou pra gente, o Caio provavelmente deve ter puxado um pouquinho
no Kovacs com pirueta, que é uma largada que você solta a barra, faz 2 mortais por cima da barra, né, com mais uma pirueta, e provavelmente ele, na retomada ele deve ter batido ali o peito na barra. Então, mas parece estar bem, um pouco com um pouco de dor ali, mas esperamos que o Caio Caio é um consiga guerreiro, retomar aí ele é um para guerreiro, continuar a competição. e eu tenho certeza que ele vai dar o sangue dele, independente do que acontecer. Ele é uma pessoa de personalidade, de atitude, esforçado, merecedor. Agora o Nori vai ter que entrar com muita garra e determinação. O Nori é um finalista mundial de barra fixa. É um atleta experiente, medalhista olímpico. Vamos torcer para que ele faça o melhor dele. Mas vamos ficar muito na torcida, porque essas 2 falhas iniciais podem desestruturar um pouco a equipe. E é isso que alguém, eu acredito, tomara que o Chico, que é o atleta mais experiente, o conjunto do Zanetti, pegue e foque os meninos para que dê tudo certo, para acalmar eles agora nesse momento. Nori foi medalha de prata na barra fixa, agora no PAN. Diego lembrou da medalha olímpica, 3º colocado no Rio no solo e nos Jogos Olímpicos do Rio. Na barra fixa ele ficou entre os 20 melhores, ficou na 20ª posição. Ajudou o Brasil a ficar em 6º na disputa por equipes na última edição olímpica. E o Nori também participou dos Jogos de Londres. Já tem 2 participações em Jogos Olímpicos, portanto, muito experiente também em campeonatos mundiais. O primeiro que ele participou em 2013. E saiu também a nota do Caio, hein, pra gente conferir. 11,666, a nota do Caio Souza na barra fixa. Vamos agora com o Arthur Nori. Vale demais a sua torcida no Brasil inteiro. E o Nori tem chance de final também nessa modalidade. Começa a sua série o atleta Arthur Nori, elemento próximo à barra. Aí a pirueta saltada por cima da paralela. O Kachev esticado, mais um Kachev afastado. Ligado com o Kachev com meia volta. Uma sequência de largadas e retomadas. Aí o Jäger com pirueta. Estendido. O Markelov. Saída do Nori. Exatamente. Excelente a série. Vibra demais. Não só vibra, essa série vai colocar ele na final. Muito provável que ele vai tirar uma nota altíssima. Gente, olha, entrou com tudo. Parabéns, Nori. É isso que eu gosto muito do Nori. Que o Nori compra a briga, entendeu? Aconteceu ali o problema, infelizmente, com o Caio. Teve a falha, o Nori vai lá com tudo, determinação, garra e faz uma série dessa excepcional. Elevando demais a nota brasileira. Daqui a pouquinho a confirmação do resultado do Arthur Nori. E já tem Chico Barreto, hein? Chico que foi medalha de ouro no PAN na barra fixa. A dobradinha brasileira no PAN, nesse aparelho, foi justamente do Brasil. E a gente vai agora acompanhar o Lukas Dalser, da Alemanha, o último a se apresentar nas paralelas, a Alemanha com a equipe completa. E o Nori com essa série com certeza vai chegar muito próximo do 15, do líder da barra do momento. E se não tirar mais do que 15. Foi uma série muito bem executada, série dificílima. Agora há pouco tivemos a nota do Philipp Herder, da Alemanha, 13,166 nas paralelas, encerra a participação da Alemanha na primeira rotação, Lukas Dalser. E ele chama a galera, hein? Chamando o público alemão. Exatamente, vibra muito o atleta alemão. E a torcida responde, hein? Sim, e isso às vezes, dependendo do atleta, pode acabar atrapalhando alguns outros atletas que se não tiverem uma concentração boa. Você imagina a expectativa dos outros atletas também. Você está com um país sediando o Mundial, exatamente como teve as Olimpíadas do Brasil. Era uma gritaria absurda. Agora a gente vai acompanhar o Chico. Agora, Chico! Que é o cara da seleção que eu considero como pessoa. Tem um coração assim muito nobre. 14,600 saiu, hein? Saiu a nota do Arthur Nori, 14,600. Achei a nota baixa, porque a série foi muito boa. Começa o Chico a sua série com tomada mista, no início da série.
giro aí em um braço. Tkachev afastado, mais um Tkachev com as pernas unidas, mais um Tkachev com meia volta, uma sequência de 3 largadas e retomadas seguidas. O elemento próximo à barra, desloque ali com meia volta, mais um Tkachev com as pernas unidas com meia volta. Acaba, infelizmente, tendo a queda o nosso ginasta Chico Barreto nas barras. Mais um atleta do Brasil que apresenta uma dificuldade nesse aparelho. Chico Barreto vai ter ainda alguns segundos para voltar a encerrar sua participação na barra fixa. Não, e é absurdo isso, porque olha, faltam 13 segundos ali. Se o atleta não sobe antes do tempo ali, dos 30 segundos, a nota dele para a partir daquele momento. Então é desesperador. Vamos lá, Chico. Repetiu o desloque com pirueta. Agora ele vai fazer uma Krylov, bem executado. Mesmo com a falha do Chico, é bom frisar que como ele é um atleta especialista, ele tira nota boa mesmo com a queda. Saída de Chico Barreto. Valeu, Chicão. O último atleta do Brasil a se apresentar na barra fixa naturalmente sai se lamentando pelo que aconteceu. Um atleta que tinha uma expectativa muito grande, uma grande nota, acabou de conquistar nesse aparelho os Jogos Pan-Americanos. E o Chico sabe como a nota dele é importante para a equipe, não só porque a série é uma série muito forte, mas até pelo histórico dele, ele que vem de um 5º lugar aí nos últimos Jogos Olímpicos do Rio, 2016, e deu o seu máximo, com certeza aí na barra fixa. Agora, ali ao fundo, a gente tem o Cristiano, que é o treinador do Chico e do Nori, passando algumas instruções para ele. E também dizendo, vamos lá, a partir de agora, zerou, a gente tem mais 5 aparelhos aí pela frente. Chico também foi a Londres. Daiane citou o resultado dele no Rio, chegou à decisão da barra fixa, ele se classificou em 5º no Rio e depois, na decisão, também terminou a competição na 5ª posição, atleta super experiente, primeiro mundial do Chico em 2010. Ano passado em Doha ele terminou na 15ª posição na barra fixa. Vamos agora às argolas. Nessa primeira rotação nós temos 3 atletas da Argentina e 3 atletas de Porto Rico. E saiu também a nota do Chico, 12.433. Portanto, o Brasil descarta nesse aparelho a nota do Caio Souza, que foi a menor, como a gente explicou agora há pouco, das 4 notas, uma é descartada. Mas a barra fixa brasileira é o nosso melhor aparelho da atualidade, porque nós temos 3 atletas com chances reais de finais em mundiais, que é o Chico, que é o Caio e que é o Nori. O Nori muito provável que pegue final na barra fixa com essa nota que ele tirou. Eu achei que merecia mais nota, mas eles estão bastante rigorosos com as notas. Eles vão ter que entrar para o próximo aparelho agora, que vai ser o solo, com muita determinação. A gente tem um medalhista olímpico de solo, que é o Nori, vai ter que entrar com muita concentração. A gente está acompanhando a série agora do argentino, do Frederico. Vale frisar que é um atleta já mais experiente, mais velho, que vem tentando mais uma final. É um multicampeão da Argentina e isso é muito legal, acho que valorizar esses atletas que se esforçam demais. Vai se preparar agora para a saída, fez uma série boa até o momento. Federico Molinari, de 35 anos, representando a Argentina. Muito boa série. Vibra muito. Tem que vibrar mesmo, porque é bem provável que ele chegue próximo de uma final, se eles considerarem a saída dele como estendida. Porque como na ginástica masculina, diferente da feminina, é obrigatório você sair numa saída do mínimo D. E a saída dele, ele deu uma leve fechada no corpo. E essa fechada pode ser considerada como carpada.
E para ser esse exercício que ele apresentou, que vai ser agora, ó, ele vai fazer o giro. E ó, agora, a saída de Tsukahara, que é para ser esticado, mas ele carpa muito cedo. Se eles forem muito exigentes, eles podem validar como carpado. Se validar como carpado, são 3 décimos a menos da bonificação dele. E é um atleta finalista olímpico em Londres, nas argolas. Ele ficou em 8º na decisão de 2012. Se classificou em 7º, terminou em 8º. Guardando as notas do argentino Federico Molinari. 35 anos. A expressão dele diz tudo, né? Depois que ele fez a saída, saiu de fato muito contente com o resultado. Tá aí aguardando o notão. Imagina, se dedicou muito, então tá numa expectativa aí grande. Ó, 14.500, tem a 6ª melhor nota até agora. Uma nota boa, mas é uma nota que tem muitos competidores ainda, né? Então periga de ficar fora da final. Por enquanto a melhor nota nas argolas. Enquanto a gente está vendo agora já a Espanha no salto. A Espanha com a equipe completa se apresentando no salto e nenhum espanhol vai buscar 2 saltos. Aí novamente o salto, o rodante, 1, 2 piruetas e meia. O Tsukahara com dupla e meia. Ele chega a dar um passo ali, mas não sai daquelas linhas laterais. Nestor Abad ficando com 14.266. Vamos ver o Arthur Nori agora. Transmissão internacional vai mostrar agora a apresentação do Arthur. Você viu ao vivo na câmera exclusiva do Sport TV. Agora a transmissão internacional recupera as imagens da grande apresentação do Arthur Nori. Aí foi um pouco fora da parada de mãos, por isso que pode ter tido um desconto alto. Nesse momento, geralmente o Nori faz com outro exercício ligado. Essa pirueta saltada também tem um desconto de 0,3, que é por isso que eu acho que a nota deve ter sido não tão alta quanto a gente esperava. Essas ligações desses 3 exercícios foi muito bem executada. O Jäger com pirueta, que é um exercício dificílimo, pouquíssimo usado mundialmente. Provavelmente eu não tinha reparado que ele tinha feito esse exercício tão fora da parada de mãos. O desloque com pirueta do Nori não foi tão bom. E o duplo com dupla travado, muito bom. Essa foi a apresentação do Nori, ele vibrou muito, você viu ao vivo no Sport TV. E a transmissão internacional recuperando agora a melhor apresentação brasileira na barra fixa. Mas sabe qual que é o legal da gente olhar dessa maneira? Porque a câmera do Sport TV, por pegar de outro ângulo, eu não tinha visto os erros técnicos que o Nori teve. Foi uma série muito boa, óbvio, mas o desloque com pirueta foi muito fora da parada de mãos. Esse momento aí que ele fez de desloque com pirueta, que ele pegou com a mão mista. Aí novamente um pouco mais da série do Arthur Nori. A saída aí do Nori. Cravadíssima a saída do nosso Arthur Mariano. Esse é o momento que ele recebia a nota, 14.600. A gente já divulgou agora há pouco a nota do Nori. Naquele momento, chegando à 2ª melhor nota desse aparelho. O Nori que vibrou demais. Aí a gente está vendo os meninos do Brasil aquecendo já aí no tablado, no solo, que é o próximo aparelho que o Brasil compete agora. O Brasil teve 2 quedas na barra fixa, mas foi o primeiro aparelho do Brasil. O Brasil ainda tem 5 aparelhos, a gente ainda tem como recuperar essas 2 quedas ainda. E os meninos vão para um aparelho que o Brasil também é muito forte. O Brasil que é vem o no solo na 2ª rotação. Exatamente. A gente vai começar pelo Caio, que tem uma série geralmente muito segura. Vamos ver como ele vai entrar depois dessa questão de ter caído em cima da barra. A gente não sabia que ele tinha batido o peito em cima da barra. Vamos torcer para que o Caio tenha confiança, tenha segurança, tenha fé ali, calma. Que os atletas tenham passado também confiança para ele. Partir para o próximo aparelho, esquecer o que aconteceu no anterior, porque tem muita competição ainda para rolar. Vambora, Brasil, agora na 2ª rotação no solo. Caio Souza, Lucas Bittencourt, Arthur Nori, Arthur Zanetti. O Chico nesse aparelho é reserva. O Sport TV no esforço para te mostrar as imagens exclusivas da apresentação brasileira.
série até o momento muito bem executada. A dupla e meia seguida de uma pirueta poderia definir um pouco mais grupado ou estendido, que ele deixou meia posição. Uma pirueta e meia, bate pirueta cravada. Vai partir agora para a tripla pirueta, que é a sua última acrobacia. Muito boa a série do Caio. Que bom. Vai passar confiança para os próximos atletas. E solo tem sido um aparelho muito decisivo mundialmente, porque o nível técnico do solo aumentou muito depois que colocaram as molas no tablado, porque antes, mais na nossa época, quando a gente começou, né, Dai, os solos não eram de mola, eles eram de fuan, então não ajudava a jogar tanto. Por isso que a ginástica mundialmente, tanto no feminino quanto no masculino, se aumentou tanto o nível de dificuldade, porque os atletas tinham muitas lesões por conta do aparelho e eles decidiram, a Federação Internacional de Ginástica decidiu mudar a partir do ano de 2008. Tivemos o Caio. 12. Tivemos o Caio, né, Diego? E agora vamos com o Lucas Bittencourt, o segundo brasileiro a se apresentar no solo. O Brasil já na segunda rotação. Sim, mas agora já dá uma grande confiança, porque como o Caio entrou bem, eu acredito que o Lucas também já passou pelo primeiro aparelho. Por mais que tenha entrado 2 quedas na barra, a gente teve uma nota muito boa do Nori, e isso nivela por cima. E a nota do Caio já saiu, 14.033. Nota muito boa, uma nota excelente para a equipe, que vai ajudar muito, muito mesmo. E agora a gente tem o Lucas Bittencourt começando a sua prova aí de solo. Vamos lá, Lucas. Faz o duplo com dupla no começo da série e ele acaba pisando fora ali do tablado. O duplo pra frente, mortal carpado. Retoma aí com uma ligação. Mais a pirueta e meia, bate pirueta. E a série dele no ar, ela é limpa, mas vocês percebem que ele tem muitas chegadas com pulos, e esses pulos sempre têm desponto, que muitas vezes pela euforia, a gente está com muita força, a gente acaba não conseguindo controlar essa emoção e faz a série passando os exercícios, assim como essa dupla pirueta, vocês viram, ele deu um pulinho. Mais um duplo à frente, agora na posição grupada. E finaliza aí a sua prova o nosso Lucas Bittencourt. Lucas Bittencourt, o segundo a se apresentar no solo. Já já teremos o Arthur Nori, seu terceiro a se apresentar. Nori foi muito bem agora há pouco na barra fixa. Estamos falando de um medalhista olímpico no solo, foi bronze no Rio, uma expectativa muito grande para um bom resultado do Nori. Olha, aqui no Sport TV a gente não perde nada. Vamos então ver o que aconteceu com o Caio, de fato, lá na barra fixa. Ó, essa é a imagem, ó. Vamos tentar entender o que aconteceu com o Caio. Por isso que ele sentiu dor no momento da saída do exercício. Olha, imagem... O protetor dele escapou no Kachev esticado. Imagem forte que a gente acompanha. Não era nem no Kovacs, tá, gente? Não era nem no Coma. Nossa, ó, de novo, vamos ver de novo assustadora. enquanto o Nori não começa. Logo no início da passagem dele. O protetor dele escapou. Provavelmente ou a barra estava lisa ou não passou a quantidade suficiente de magnésio, que é o que faz a gente aderir na barra. Vamos agora acompanhar o Nori, que foi brilhante no treinamento de pódio.
E o Nori, ele se inspira, ele entra com tudo. Vamos lá, Nori. Vamos lá, Arthur Nori, o terceiro brasileiro no solo, o Brasil na segunda rotação. Inicia com uma reversão duplo mortal carpado à frente. Mais uma reversão para frente, pirueta e meia bate, mortal estendido. Desculpa, ele fez uma dupla pirueta de frente, bate, mortal estendido. Uma ligação de duas acrobacias seguidas. A dupla pirueta. Partes coreográficas do solo e se prepara para fazer a última acrobacia. O rodante, flick e o duplo twist na posição grupada. Arthur Nori se apresentando no solo, vibrando demais na saída. Mais uma apresentação dele, já o Zanetti. Sim, foi uma série boa do Nori. Teve alguns erros de chegada, alguns erros de momentos carpado. Essa série que ele vem apresentando agora é uma série um pouco mais simples, para o público entender. O Nori, ele veio de uma série de lesões. Então ele não conseguiu ainda voltar a fazer a série dele mais difícil. Só que ele é tão limpo que ele ainda tira notas muito boas, mesmo com uma série um pouco aquém do que ele pode fazer. É uma série difícil, tá, gente? Para vocês entenderem, a nível técnico mundial. Não é uma série fácil, mas ele consegue apresentar séries mais difíceis do que ele apresentou hoje. Foi a mesma série que ele fez no treinamento de pódio, muito similar do que ele fez no treinamento de pódio, uma série boa. Agora vai o Zanetti, que também é um atleta atualmente especialista de solo, é o atual campeão brasileiro de solo, o Zanetti. Então, provavelmente por isso que estão colocando ele por último. Ele é seguro, o Zanetti tem uma série difícil, vamos torcer para que ele consiga fazer uma boa prova. O Brasil está passando muito bem pelo solo. Teve algumas falhinhas ali do Lucas de questão de chegada, fora do tablado e tal, mas está passando bem, o Caio foi bem, o Lucas... E saiu a nota do Arthur, hein? 14.166, a oitava melhor nota no solo do Arthur Nori. Começa então Arthur Zanetti. Um duplo carpado de frente. Esticado, bate duplo grupado. Agora, um Sukahara estendido, que é muito difícil. Uma dupla pirueta e meia seguida de uma pirueta esticada. Aí ele tem uma ligação de 0.1, porque ele fez a pirueta estendida. Nem sempre ele faz estendida. Fez uma maltesa. Dinâmica a série do Zanetti. Vai partir agora para o Sukahara. Chegada não muito boa. Agora vai para o duplo twist de saída. Fechando o Arthur. Terminando a apresentação, Arthur Zanetti, o Brasil encerra as apresentações no solo. Ele fez uma série para o nível que ele faz. A série no ar ela foi muito boa, mas teve alguns erros de chegada, assim, de despontuações, de pulos. Isso acaba juntando, se você vai juntando, acaba não deixando a nota dele ser tão alta no final. Ele, nos brasileiros, vinha tirando notas bem altas, mas provavelmente que não tira uma nota tão alta quanto ele tirou nos brasileiros por conta dessas chegadas. Não vai ser uma nota igual a do Nori de 14.100 e nem igual a do Caio de 14. Vai ser um pouco abaixo por conta das chegadas dos exercícios dele. É a série de maior nota de partida do Brasil da atualidade, que é a mais difícil, mas ele teve pulos grandes, por mais que a série tenha sido boa. Mas já é o suficiente, na realidade, se você for pensar, como equipe, que nosso objetivo hoje
a equipe se classificar para os Jogos Olímpicos. E estamos a caminho disso. Mesmo com as falhas da barra, o Brasil vem se apresentando bem, foi muito bem no solo, foram bonitos, séries com dificuldade alta. Vamos agora torcer para o próximo aparelho, que é o cavalo com alças, que é um aparelho muito decisivo. Agora a gente está acompanhando os atletas da casa, né, que estão jogando pressão, estão gritando bastante aí para tomar atitude para tirarem notas altas. E o Lukas Dauser foi o último a se apresentar na Alemanha, na barra fixa, encerrando as atividades também para os alemães nesse aparelho. A nota do Arthur Zanetti saiu, 13.700 é a nota do Zanetti. E a família dele lá, ó. Você vê, o Zanetti, mesmo tendo tido as falhas das chegadas, ele quase tirou uma nota similar à dos outros meninos. São 3 décimos, óbvio que é uma diferença grande, 3 décimos, mas é por conta dos pulos. A família fica muito apreensiva nesse momento. Aí vocês falaram no início ali do Arquimedes, ele é o máximo, o pai do Zanetti. Ele é muito torcedor, tá a mulher dele ali também, a mãe, que é presidente da Federação Paulista. A nota do Lukas Dauser, 13.700, 12ª nota na barra fixa. Eu não sei porque esse atleta, eu não sei se todo mundo conhece, mas tem o Patrick, que foi um atleta brasileiro que vai estar competindo por Portugal. Ele me lembra muito o jeito do Patrick, que tipo é torcedor mesmo, quando termina a série acertando, vibra, que eu acho isso importante. Eu gosto muito de ser muito autêntico como eu sou na minha vida, né? Às vezes eu até falo demais, mas eu gosto de ser autêntico. E eu acho que quando o atleta ele demonstra assim, que terminou a prova, acertou, tá feliz por ter trabalhado duro e ter feito, não importa se a nota foi a mais alta, mas ter feito uma boa prova, isso dá uma valorização tão grande na competição e até para o próprio público, né, que está assistindo, fica feliz com isso, né? A gente vai agora para o salto. Santiago Madiol, da Argentina. A Argentina com 2 representantes, o Daniel Vidiafani vai saltar 2 vezes, está buscando final. Nesse grupo são 2 argentinos. O Santiago Madiol vai saltar apenas uma vez, 14.033. O ginasta argentino acabou de fazer um Tsukahara com uma dupla pirueta, ou seja, uma entrada lateral ali de rodante, mais 2 piruetas estendidas no ar. Já já o início da 3ª rotação. A transmissão internacional ainda recupera algumas apresentações. Daniel Vidiafani. Agora o atleta argentino Vidiafani apresentou uma reversão com duplo mortal grupado. Novamente no detalhe, a entrada de frente de reversão e o duplo mortal na posição grupada. Vibra muito o atleta argentino, bom salto. Tem que vibrar mesmo. Tudo certo, caiu um pezinho ali, tem que vai vibrando, vai vibrando. O Daniel Vidiafani tem 26 anos, é o 3º mundial que ele participa, está buscando aí uma final no salto e por isso saltando 2 vezes. Daqui a pouquinho tem a 3ª rotação. O Brasil vem já já no cavalo com alças. E uma informação importante, a gente tem aqui acompanhado as notas, enquanto a gente vai rever a apresentação do Arthur Nori. A transmissão internacional está recuperando a apresentação dele no solo. Novamente um pouco mais da série do Nori. Ele acabou de executar ali a reversão com dupla, mais uma pirueta para frente. Mortal para frente. O Nori está fazendo o trabalho dele, começou muito bem pela barra, agora pelo solo foi brilhantemente de novamente, uma preta e meia, o tronco um pouquinho baixo, você vê que ele deu uma olhada ali no tempo para ver se está estourando, fez a dupla pirueta aí. O Nori ele é limpo, ele tem uma questão de estética, você vê ó, que tem as partes ginásticas que ele diz que nosso tempo somos ginástica artística, que tem que ter, mesmo os homens, partindo aí para o duplo twist.
bem executado. Ficou feliz com certeza. Parabéns, Nori. Esse foi o momento que a gente acompanhou em primeira mão aqui no Sport TV, com a imagem exclusiva, e agora a transmissão internacional está recuperando a apresentação do Nori. Novamente a primeira passada dele, o viaduto carpado, muito limpo. Nori, a maior virtude dele da ginástica, além de ser tipo o sorriso da ginástica, né, igual a Flavinha no feminino, ele tem uma garra e ele é limpo. Tudo dele é muito limpo. E nem todo mundo sabe, o Nori começou ginástica com a mesma idade que a Dai, com 12 anos de idade. É uma idade já avançada. E se tornou um medalhista olímpico no solo. E é limpo. Então ele começou pelo judô e depois foi para a ginástica, que esportes totalmente distintos. Vamos acompanhar o Caio Souza, agora o Brasil na terceira rotação no cavalo com alças. O reserva do Brasil nesse aparelho é o Zanetti. Portanto, o Brasil vem com o Caio Souza, depois o Lucas, o Chico e o Arthur Nori, encerrando a participação brasileira no cavalo com alças. Você acompanhando com as imagens do repórter cinematográfico Rogério Romera, a equipe do Sport TV em loco em Stuttgart, nesse esforço de mostrar para você em primeira mão as apresentações brasileiras, já que naturalmente, como o Brasil está na subdivisão da Alemanha, a transmissão internacional vai focar nos alemães, os atletas da casa. A Alemanha, inclusive, ficou uma posição abaixo do Brasil nos Jogos Olímpicos na disputa por equipes. O Brasil no masculino terminou em 6º e a Alemanha em 7º. Começou muito bem com as 2 tesouras a parada. A segunda um pouco pior do que a primeira. Foi um pouquinho fora da parada. Esses giros que ele faz só em uma alça tem uma dificuldade bastante alta. Esse exercício agora se chama Gogonyan e as russas em seguida. Passando muito bem o Caio. Muito bem o Caio. Encerrando o Caio Souza. Muito bem, passou bem, foi bonito, foi seguro. Esse é o importante agora, gente, porque a gente tem que pensar na equipe. Eles estão muito no caminho da classificação olímpica. Já a nota do Caio Souza, daqui a pouquinho, Lucas Bittencourt, na sua apresentação no cavalo com alças. Compete muito bem o Caio agora no cavalo com alças, mostrando aí, já fez o solo, passou super bem pelo solo e fez um excelente cavalo com alças agora. Mostrou que se recuperou ali quando escapou da barra. Muito bem, muito bom ver o Caião aí brilhando. Nessa rotação nós temos a Alemanha no solo, o Brasil no cavalo com alças e a Espanha na barra fixa. São 3 seleções que estão de fato na disputa por equipes. No cavalo com alças, a melhor nota até agora é do irlandês McClinigan com 15.200. Lee, de Taipei, com 14.966 é o segundo, e o Xiao com 14.683 na terceira posição do cavalo com alças. Um atleta apenas, portanto, até agora chegou aos 15 pontos nas classificatórias desse aparelho. E a nota do Caio está demorando um pouquinho para sair, os árbitros devem estar finalizando ali. E o Lucas aguardando a ser chamado. 12.933 é a nota do Caio Souza. E agora é Lucas Bittencourt. Inicia com uma tesoura, de uma ponta para o meio das alças, depois uma tesoura parada. O stopper nas alças, que é o nome. Uma meia russa nas alças. Magyar um pouco fechado. Silvado também um pouquinho fechado. Vamos para a saída. Muito bem. Lucas fechando. Vai ser uma série que possivelmente tira uma nota um pouquinho a mais do que a do Caio, porque foi uma série bem executada.
mas isso também depende muito do olhar da arbitragem. Eu gostei um pouco mais da série. A série do Caio foi boa também, mas eu achei o Caio um pouco fechado, e ele geralmente entra mais solto. Eu acredito que, como, imagina, teve um erro super grande na barra, saiu assustado depois disso, se recuperou no solo, teve que saber da responsabilidade do cavalo com alças, porque é um aparelho totalmente decisivo para uma classificação olímpica e já tem 2 acertos. Então, a gente já está num meio caminho andado, gente, para uma classificação olímpica e até uma possível final por equipes com essa competição que o Brasil vem fazendo, mesmo com as falhas da barra. Agora é a vez de Chico Barreto. Chico vai para o cavalo com alças. Chico preparou o aparelho, ele dá uns chutinhos ali na ponta do cavalo para ver se o cavalo está bem alinhado, da forma que para ele se sente mais seguro de fazer o aparelho. O atleta, ele pode arrumar ali, adaptar o aparelho da forma como é permitida para ele poder apresentar a sua série. Nos Jogos Olímpicos do Rio, ele ficou na 22ª posição no cavalo com alças. Vamos acompanhar agora o Chico Barreto. Depois, uma edição espetacular nos Jogos Pan-Americanos, se apresentando no Mundial. Nota do Lucas, 12.666. Acaba de sair a nota do Lucas Bittencourt. Encerra a apresentação, Chico Barreto. Tenho achado os árbitros um pouco exigentes com as notas do cavalo, porque por mais que a série do Caio não tenha sido tão, os giros tão abertos como ele faz, foram um pouquinho fechadinhos, achei a nota baixa, achei a nota do Lucas um pouco baixa também. Acho que esse Mundial é um Mundial realmente muito imprevisível, né? Os árbitros ficam a todo olhar a qualquer erro. E eu acho que como o nosso país se tornou um país que é a referência na ginástica, acaba que os árbitros ficam olhando qualquer errinho, qualquer defeito, eles ficam muito, muito atentos. O Nori agora vai entrar confiante, o Nori tem uma prova segura de cavalo com alças, mas a gente já tem 3 notas que vão entrar no cavalo sem queda, então já temos uma super segurança, independente da prova que o Nori vai fazer agora. Agora o importante é pensar em melhorar um pouquinho as notas que tiveram dentre esses 3, mas não entra mais nenhuma queda no cavalo. É o terceiro alemão a se apresentar no solo, Karim Rida. E ele iniciou de uma dupla pirueta e meia, seguida de dupla, que tem uma ligação de 0.2. Saiu do tablado com as 2 pernas, com os 2 pés. Um duplo twist grupado. Uma pirueta e meia seguida de pirueta. As chegadas dele não são tão precisas. Você vê que é um atleta ainda que não tem tanta maturidade de competição. Deve ser bastante jovem, tem muita ginástica, ele é limpo, mas precisa ter um pouquinho mais de maturidade nas chegadas, porque as chegadas atualmente na ginástica contam total. É o primeiro Mundial de Karim Rida, da Alemanha, 19 anos. Atleta jovem, fez uma série boa. Dá pra ver que ele vai ser um especialista de solo, que vai ser um atleta que provavelmente tem muito a crescer ainda no solo. A primeira acrobacia dele, que é a dupla e meia bate dupla, é uma acrobacia que geralmente é feita por atletas que têm bastante noção espacial. Agora a gente vai acompanhar a dupla pirueta e meia, seguida de dupla pirueta. Nesse exercício, por ser D com D, os 2 valem D, ele tem ligação de 0.2. Aí um esticado bate duplo grupado. Também tem ligação, mas aí a ligação é de 0.1 que ele ganha mais. Só que ele perdeu 0.3 de ter saído do tablado mais os passos. Você curtindo
A subdivisão número 4 com a participação brasileira. Agora há pouco a gente estava aguardando o início da apresentação do Arthur Nori. Já já a gente vai acompanhar a apresentação do brasileiro. O Nori, inclusive, nessa rotação, é o último atleta do Brasil no cavalo com alças. Acompanhamos agora há pouco o Caio Souza, o Lucas. A nota do Karim com 13.666, perdendo aí 3 décimos. O Brasil na expectativa de boas notas na disputa por equipes. São 9 vagas por equipes para os Jogos Olímpicos nesse Mundial. As 3 melhores do último Mundial já têm a vaga assegurada. No masculino, China, Rússia e Japão. Portanto, se essas equipes participarem da final esse ano no Mundial de Stuttgart, abrem mais 3 vagas, mesmo para seleções e equipes que não cheguem à decisão. Aliás, a gente pode ter até 4 equipes fora da final do Mundial e mesmo assim classificadas para Tóquio. Niklessin se apresentando no solo. Niklessin, representante alemão de 21 anos, segundo mundial que ele participa. Ano passado em Doha tentou o solo, mas não foi bem, não chegou nem próximo de uma final. De qualquer maneira, ajudou aí a Alemanha a terminar na 10ª posição na disputa por equipes no último mundial. E agora um pouco mais do solo do ginasta alemão. Primeira acrobacia, uma reversão com duplo mortal grupado com meia volta. Um mortal com pirueta, mais um duplo mortal grupado em sequência. Marcelo Correge. Bruno, informação importante para o Brasil nessa briga por uma vaga olímpica, pessoalmente também para o Caio Souza. Houve um recurso da Comissão Técnica Brasileira em relação aos árbitros sobre a nota dele no cavalo com alças. E a nota subiu, tá? Passou para 13.033. Portanto, Caio Souza conseguindo pontos importantes a mais nesse recurso pedido pela Comissão Técnica do Brasil. Nossa, isso é importante saber, porque a gente fica muito preocupado com as notas do Brasil no cavalo. Isso já dá uma grande ajuda. E a nota anterior era 12.933, portanto agora 13.033. Brasil ganhando 1 décimo, portanto, na disputa. Joel Plata, da Espanha, vem aí como terceiro a se apresentar na barra fixa entre os espanhóis. Brasil brigando por cada pontinho, tá certo, isso aí. E eu tô ficando um pouquinho impressionado até com a equipe da Alemanha, tá competindo muito bem. Os espanhóis que estão tentando voltar ao setor internacional com bons resultados. Eles tinham uma equipe muito boa na época de Jesus Carvalho, que foi um multicampeão, foi medalhista olímpico de barra fixa e tal. Depois tivemos Gervásio Defé, que foi 3 medalhas olímpicas em Olimpíadas diferentes. Ele foi ouro em 2 vezes no salto e depois uma prata no solo. Encerrando a participação, Joel Plata na barra fixa. Uma série um pouco carregada, uma série difícil, não é uma série fácil.
mas um pouco carregada, e como a arbitragem está sendo bastante rigorosa em questão de descontos, há uma possível chance da nota não sair tão alta. Pode ser uma nota boa, mas eu acredito que a arbitragem está sendo muito taxativa. É o que merece, vai ganhar a nota. É o segundo mundial dele, ainda não chegou a uma final. Pontuação de 13.700. É a 13ª melhor nota na barra fixa. Já todas as pontuações após mais uma rotação. Rotação número 3, são 6 no total, 6 aparelhos na ginástica masculina. O Brasil nessa disputa, brigando por uma vaga na grande decisão por equipes, uma vaga olímpica. Ó, após a terceira rotação, no individual geral, Nikita Nagorny, da Rússia, aparece com 43. O Marcelo Correge traz mais informações pra gente. Fala, Marcelo. É porque passou despercebido aqui da gente a nota do Chico Barreto no cavalo. E foi o melhor atleta do Brasil no cavalo com alças. Nota 13.733, 11º lugar no aparelho na classificação geral. E a nota também, Correge, do Nori, 12.466 no cavalo com alças. São as notas dos brasileiros. O Brasil, nesse momento, em relação às disputas por equipes, na comparação das notas após a terceira rotação, o Brasil aparece em nono, com 120.497. Sim, mas agora a gente vai crescer muito, porque a gente tem 2 aparelhos que são muito altos de nota do Brasil, que são as argolas, que a gente tem somente nosso Zanetti, com 2 medalhas olímpicas, e o salto, que o Caio foi finalista no passado. Então a gente tem tudo, tende a subir bastante essas posições aí. Tá aí o Arthur no seu aquecimento, já a quarta rotação. O Zanetti vai ser o terceiro brasileiro a se apresentar nas argolas. O Arthur Nori vai ser o reserva nesse aparelho. Teremos o Lucas primeiro, depois o Caio, o Arthur Zanetti e o Chico encerrando as atividades para o Brasil. Processo de aquecimento do Chico, 4 atletas em cada aparelho, e a menor nota é descartada. E agora a gente vê ali a entrada do Marquinhos, né? Que é o treinador ali do Arthur Zanetti, para dar todo o apoio e ajudar o Arthur ali a estar com toda a confiança para fazer a sua série na prova das argolas. E olha, falando em argolas, citamos agora há pouco o recurso utilizado pela delegação brasileira, e a gente está aqui acompanhando diretamente a progressão das notas, e a gente estava informando, o Aït Saïd, da França, tem 14.700. O Petrúnias, nas argolas, o grego, buscando um tetracampeonato mundial, também chegou a 14.700. Essas eram as maiores notas, só que agora o turco Ibrahim Kolak, provavelmente após um recurso utilizado pela delegação turca, subiu de nota. E ele agora foi para 14.858. A maior nota agora é do turco nas argolas, deixando o Petrúnias na terceira posição e o Aït Saïd em segundo, ambos com 14.700. E a gente vai acompanhar o Lucas Bittencourt. E esse turco, ele é um medalhista mundial de argola, tá? Vamos lá, Lucas. Começa com a prancha, com uma maltesa. O Lucas Bittencourt volta na maltesa, descendo a prancha. Duplo para frente entre as argolas, mais um duplo carpado entre as argolas para frente. O Cristo. Mais uma prancha. Uma pena a queda do Lucas, uma imagem forte. Agora
Se aproxima o Ricardo Yokoyama, para que o brasileiro não tenha nenhum tipo Gente, olha, sério, de prejuízo em relação à lesão. Esse Mundial tá sendo a maior emoção que eu já tive na minha vida, de um lado, óbvio, contrário, mas eu tô muito surpreso com muitas coisas. É um Mundial que como ele tem muita cobrança, você imagina cada coisa que acontece. O Caio caiu em cima da barra, agora o Lucas escapou das argolas na saída de duplo carpado de frente, que é uma coisa bastante improvável de acontecer. Vamos torcer para que os meninos se concentrem. Eu não sei se pode ter acontecido de influenciar um pouco o que aconteceu com as meninas ontem, eles estarem um pouco preocupados, mas isso me gera uma preocupação muito interna aqui. O Zanetti, provavelmente, que é o nosso líder, um campeoníssimo, deve acalmar esses meninos. É o momento de se acalmar. O Ricardo Yokoyama é um treinador muito calmo, que é o treinador do Caio. Provavelmente vai passar bastante segurança ali para o Caio, para ele fazer uma boa prova. A gente tem que sempre pensar que ainda tem mais 3 atletas para competir e não conta a nota de quem caiu, por exemplo. E esperamos que agora mais ninguém tenha nenhum erro. Nem o Caio, nem o Chico vai competir, né, Dai? E nem o Zanetti, que os 3 acertem a prova. Já já o Caio Souza, o segundo brasileiro a se apresentar nas argolas. E daqui a pouquinho também a gente vai rever como foi a apresentação do Arthur Nori. Aliás, a gente vai ver, né? Porque a gente não conseguiu ver no primeiro momento. Já já vamos acompanhar como foi a apresentação do Arthur Nori na rotação anterior, quando o Brasil estava no cavalo com alças. Toda a concentração do Caio Souza. Momento especialíssimo nessa disputa para o Brasil. Já estamos na 4ª rotação, no total de 6. Um aparelho que o Brasil espera melhorar muito a sua nota, naturalmente, por conta do Arthur Zanetti, que vem já já. Nessa rotação, a Alemanha está no cavalo com alças, por isso a gente está escutando a todo momento a vibração do público a cada apresentação dos alemães. 11.433 a nota do Lucas. Acaba de sair, portanto, a nota nas argolas do Lucas. Lembrando que há um descarte. O Lucas, no momento da saída, teve uma queda. Uma imagem forte, inclusive, da maneira como ele caiu. Tomara que esteja tudo bem com o Lucas. E já já o Caio. Agora sim liberado o brasileiro. É o Brasil buscando a sua vaga olímpica no masculino. São 9 vagas para as equipes disponíveis nesse Mundial. E o Caio é muito forte nas argolas, ele tira notas sempre boas, ele vai entrar com bastante confiança. Um Azar Maltesa, que é considerado um dos exercícios mais difíceis da argola. Um Embalo Maltesa. São posições diferentes que ele entrou no mesmo exercício. As argolas estão balançando um pouco, isso tem um leve desconto. Uma mão carpado, uma mão agrupado, que são os duplos, né, de frente. Embalo prancha, muito bem executado. Caio está bastante seguro. Roma Cristo, bem executado também. Ai, caiu. O embalo ali não foi tão bom. E a saída do Caio Souza foi muito boa. Teve uma pequena falha ali. Desculpa até a minha emoção, gente, que eu acho que como brasileiro, às vezes é inevitável. A gente torce, né? A gente quer que todos... Vamos aproveitar então, antes do Zanetti, rapidinho ver o Arthur Nori no cavalo com alças. Apresentação, a última do Brasil na rotação anterior. Aí a passagem do Nori no cavalo com alças. Já já o Arthur Zanetti nas argolas.
as russas na ponta do cavalo. Passa muito bem. E a saída do nosso Arthur Mariano, nosso Arthur Nori aí, vibra muito o Arthur. Tem que vibrar mesmo, passou muito bem no cavalo o nosso Arthur Nori. Agora é a vez dele, campeão olímpico em Londres, já foi também campeão mundial nas argolas, é a vez de Arthur Zanetti. E a gente, sabe que às vezes eu fico me pensando, o que deve passar na cabeça do Zanetti antes de competir? Porque sendo tão campeão, tendo tantos resultados, tipo... 14,066, Diego, a nota do Caio Souza nas argolas. Uma nota boa, uma nota mundialmente, uma nota boa. Mesmo tendo tido uma falha pequena, ajudou bastante a equipe. Ao lado ali do Marcos agora Goto, nosso multicampeão. treinador principal da seleção masculina. Vamos acompanhar com muita atenção a apresentação de Arthur Zanetti, buscando não só um bom resultado para a equipe do Brasil, mas buscando a final nas argolas. Melhor nota até agora do turco Kolak, com 14,858. Uma prancha unida. Um embalo prancha afastado. As argolas estão balançando um pouco. Uma malteza muito bem executada. Um mal acarpado, um mal agrupado. E um embalo malteza muito difícil. Vamos bater isto. Infelizmente a argola está balançando muito. Embalo de costas com um desconto leve. E agora a saída do Arthur, Arthur Zanetti. O nosso super campeão aí das argolas, Arthur Zanetti, fez aí sua parte, passou com uma série muito difícil, um grau de dificuldade muito alta. Uma boa série do Arthur. As argolas elas estavam balançando ali um pouquinho, pendulando um pouco, mas passou muito, muito bem o nosso super medalhista olímpico aí, Arthur Zanetti. E o último vai ser o Chico, hein? Chico é o último brasileiro a se apresentar nas argolas. Já já a nota do Zanetti para a gente ter uma comparação com as melhores notas até agora do aparelho. A melhor nota do Brasil nas argolas antes do Zanetti, do Caio com 14,066. A 12ª melhor desse aparelho até agora no Mundial. Lembrando que amanhã tem mais classificatórias masculinas. Teremos a partir de 5 da manhã no Sport TV a sequência das subdivisões para a gente saber exatamente quais serão os países com vaga na disputa por equipes. China, Rússia e Japão já estão lá. 14,700 é a nota do Zanetti, é a mesma nota do Said e também do Petrunias. Ele fica atrás do Ibrahim Kolak, o turco, que tem 14,858. Mas dá um super alívio pra gente. Vamos agora com o Chico. Chico Barreto encerra sua apresentação nas argolas. O Brasil encerra também as apresentações na 4ª rotação.
Vibra muito o nosso Chico Barreto aí, acabou de fazer sua prova nas argolas, cumpriu ali seu papel, fez tudo certinho. Saída de duplo mortal carpado à frente. Parabéns aí o Chicão. Chico fez uma série difícil, porém teve alguns erros técnicos. Eu estava comentando até uma coisa aqui com a Dai, que às vezes parece que, não sei se por diferença de ângulo da câmera, às vezes parece estar balançando muito, e quando coloca na outra câmera, a câmera que é própria da geração da competição, fica um pouco diferente. Então às vezes a gente está tendo uma percepção errada. A gente estava achando que tinha balançado a série do Zanetti, e quando saiu a nota a gente viu que foi uma nota boa, a gente ficou satisfeito. A própria série do Caio, eu quando tinha visto o balanço, achei que sairia uma nota até um pouquinho mais baixa, saiu também uma nota boa. Então, pelo ângulo que a gente está olhando, parece que está balançando muito as argolas, mas eu acredito que seja realmente pelo ângulo. Vamos ver qual que vai ser. 12.933, a nota do Chico, agora nas argolas. E sai, portanto, a nota dele mesmo, né? Aliás, sai a nota do Lucas, perdão. Lucas tirou uma nota menor do que a nota do Chico. Portanto, a nota descartada é a nota do Lucas Bittencourt nas argolas. Ué, Plata se apresentando no solo, onde está a equipe espanhola. A Espanha querendo vaga olímpica. Sim, e fazendo uma excelente prova. Ele entrou do mesmo exercício que a Simone Biles entrava esses tempos atrás, um duplo mortal esticado com dupla pirueta. Série muito bem executada, bonita, dinâmica. Aí ele teve um erro muito grave para a ginástica. O pé não pode nunca voltar na parada de mãos. A rondada dupla pirueta também, que é um exercício que geralmente a gente crava, por ser um exercício mais simples, com um pulinho. Mas uma série boa. E cravou a saída, faz toda a diferença cravar uma série a última passada, porque você passa uma boa impressão para o árbitro. Quando está todo mundo cansado, no momento que você está mais cansado, você consegue finalizar ali sem dar passo nenhum. Isso influencia demais a arbitragem. E um atleta que ficou 7 meses parado ano passado por conta de uma cirurgia no ombro. Acabou retornando apenas em setembro de 2018. E aí é onde ele comete a falha de refugar, que a gente chama esse retorno, e depois ele foi até a parada. 13.833, a nota dele no solo. E você vê como é grave, um errinho bobinho que ele teve, aquele ali de voltar ao pé, são 3 décimos que custam ele. Olha o quanto ia aumentar a nota dele. A ginástica tem esses detalhes, felizmente, né? Porque diferencia muito um atleta do outro, não tem jeito. Os atletas mais limpos é o que a Federação Internacional de Ginástica está tentando que prevaleça. E agora o atleta argentino Santiago Madiol se apresentando na barra fixa. Temos argentinos e porto-riquenhos nesse grupo, que na quarta rotação está na barra fixa. Santiago Madiol, representante argentino. Um pouco mais a série aí, a finalização, a saída do atleta argentino deu esse passo para trás. 12.566. É a nota dele. Nesse momento, já de aquecimento para a próxima rotação, a transmissão internacional às vezes aproveita para recuperar algumas apresentações que chamaram a atenção na rotação anterior. Você já percebe aí que a equipe da Alemanha faz o seu processo de aquecimento. A Alemanha vem nas argolas na rotação número 5 e o Brasil vai para o salto. No salto, apenas o Chico não vai participar, atleta reserva do Brasil nesse aparelho. Está vendo aí o processo de aquecimento do Zanetti. O primeiro vai ser o Nori, o Lucas Bittencourt
Depois o Caio Souza e o Zanetti encerra a participação brasileira no salto. Caio Nori já encerrando o seu processo de aquecimento. O Brasil se aproximando do início das atividades da quinta e penúltima rotação. Marcelo Correge. Não sei se vocês acompanharam aí no aquecimento, o Zanetti fazendo o salto dele e caindo sentado. Ele reclamou muito disso após o treino de pódio, que havia uma diferença muito grande do posicionamento da mesa no ginásio de treinamento, de aquecimento aqui da Arena de Stuttgart, pro aparelho aqui no ginásio principal. Então, depois de fazer o treino de pódio e até cair, ele fez várias vezes o movimento ali, né? Simulou a entrada, marcou novas posições e principalmente a entrada de mão dele na mesa para que ele acertasse exatamente a distância e finalizasse o movimento perfeitamente. Depois de ele fazer várias vezes, no dia do treino de pódio, ele conseguiu fazer o movimento certo e marcar bem a distância de entrada da mão dele na mesa. Sim, e principalmente porque o salto do Zanetti é um hiper duplo. É um salto de muita precisão. Diferente dos saltos de pirueta, os de pirueta você consegue no meio do salto desistir e fazer uma meia volta a menos. Assim como aconteceu ontem com a Simone Biles, quando ela ia fazer o salto dela, ela sentiu que não entrou tão bem, ela fez uma meia volta a menos. O salto dele, se ele for entrar para fazer, ele tem que fazer o salto completo. E agora vamos acompanhar o Nori. Arthur Nori no seu salto. Brasil com nenhum atleta buscando 2 saltos, hein? Vibrando demais. Excelente salto, muito limpo. A postura do Nori, ela é realmente impressionante. E ele fica muito feliz. Nori passou muito bem na competição, passou sem quedas, acabou de apresentar aí o Yurchenko com dupla e meia pirueta, que é um rodante mais um flick e 2 piruetas e meia na posição estendida no ar. Finalizou aí muito bem até agora a sua competição. Tem mais um aparelho ainda para competir, mas passando muito bem o nosso atleta Arthur Nori. 14.575. 14.575, portanto, a nota... Ótima nota. Do Arthur Nori. Já vem o Lucas, hein? E essa nota do Arthur Nori é a 7ª melhor nota no salto. Lucas Bittencourt. O Sukahara dupla e meia, eu fico feliz que o Lucas tenha acertado, porque tira toda a responsabilidade até do próprio Zanetti, porque o Lucas vinha errando muito esse salto dentre esses anos que tem passado. O Caio tem um salto bastante seguro, eu acredito que ele vai fazer uma boa prova. Eu acredito que isso vai tirar muito a responsabilidade do Zanetti, porque vão ter 3 dupla e meias, né? Foi uma dupla e meia do Yurchenko, do Nori, uma dupla e meia do Sukahara aí do Lucas Bittencourt, e agora vai ter um Yurchenko dupla e meia do Caio, que também é um salto de relativamente bastante dificuldade. E o Caio é muito bom de salto, geralmente faz boas apresentações, treina muito bem salto, compete muito bem salto, então eu acredito que esse problema da mesa que a gente teve relacionado ao Zanetti não vai mais precisar ser preocupado. E o Caio foi à final do último Mundial no salto. Terminou na 8ª posição. 14.300, confirma o Correge. É a nota do Lucas Bittencourt no salto. Agora é a vez do Caio. Vamos lá, Caio. Terceiro brasileiro no aparelho. Bom salto do Caio. Apresentou aí também um Yurchenko com dupla e meia. Teve uma chegada ali com o joelho um pouco estendido, né? Chegou a dar um passo ali à frente, mas um ótimo salto do Caio. Muito bom aí o rodante flick com 2 piruetas e meia. Já a nota dele, e o Arthur Zanetti agora se prepara para ser o último brasileiro nesse aparelho. Estamos na penúltima rotação. Depois teremos apenas mais uma.
E o Brasil vai encerrar as atividades nas paralelas. Agora o salto do Zanetti só vem para somar. Porque ele, mesmo se ele não for bem, nós já temos 3 saltos bons. E se ele for bem e tirar nota acima de qualquer um dos 3 que participaram, vai ajudar muito a equipe. Então, ele pode entrar tranquilo, ele tem que entrar para fazer o melhor dele. Vamos lá, Zanetti. Saiu a nota do Caio Souza, 14.466. E esse é o salto do Zanetti, encerrando a participação brasileira na 5ª rotação. Bom salto do Arthur, é um salto difícil, porque a chegada ele não consegue visualizar, porque é uma chegada de frente. Então, diferente do salto, quando a gente consegue observar a chegada ali, o colchão, essa chegada de frente, ela dificulta um pouco mais para o atleta conseguir aterrissar direitinho ali. O Arthur passou bem, fez um bom salto, competiu muito bem o Brasil, 4 saltos muito bons aí da equipe brasileira. Já já, a 6ª e última rotação, o Brasil nas paralelas. E vamos confirmar já já também a nota do Zanetti, para saber qual nota que o Brasil vai descartar no salto. Veja só que os atletas brasileiros estão ali, você está vendo pela câmera exclusiva do Sport TV, o esforço da nossa equipe em Stuttgart. Cinegrafista Rogério Romero trazendo todos os detalhes dessa expectativa, ansiedade do Brasil. 13.966 é a nota, portanto, do Zanetti, encerrando as atividades para o Brasil, 13.966. E essa competição do Brasil, acredito que deve estar dando uma boa confiança para eles, porque no mínimo que eu vejo, pelo que eles estão participando aí, eles já vão se classificar para as Olimpíadas. Porque só falta paralela, nós temos grandes paralelas do Brasil, a gente tem o Caio, que tem uma excelente paralela, o Nori é muito seguro na paralela, a gente tem o Chico, que é muito seguro na paralela, temos o Lucas, que tem uma paralela boa também. Então, a gente está num grande caminho aí para a classificação olímpica, graças a Deus, masculina, e ter a possibilidade de levar 4 meninos para os Jogos Olímpicos. 13.133 é a nota do Philipp Herder, da Alemanha. A Alemanha aqui, nessa penúltima rotação, está nas argolas. E além da Brasil questão... em 4º por equipes, por enquanto. Por enquanto, o Brasil, portanto, em 4º. Lembrando que amanhã tem mais uma fase classificatória, com mais 12 equipes buscando vaga olímpica. Vamos acompanhar mais um alemão, André Stoba, nas argolas. Bem executado o início, mas você vê que não é igual a posição do próprio Zanetti, né? O dele é o ombro um pouquinho mais baixo, né? Também se apresentando bem o Toba, que é um atleta veterano. Ele, na realidade, ele é romeno. E ele compete pela Alemanha desde muitos anos. Andreas Toba, o 3º alemão a se apresentar nas argolas. Eu acredito que a saída dele pode ser validada como carpada, porque diferente do outro atleta da Argentina, que a gente viu aquela hora que eu falei que eu não tinha certeza, a maior parte da posição do duplo mortal dele com pirueta, ele estava com o corpo próximo de 90 graus. Então, isso pode ser considerado como carpado. Deveria, na realidade, né? Não sei se vai ser por ele estar no país dele. Aí, novamente, um pouco mais da série do atleta alemão. O Wamawaki grupado. Mais um Wamawaki na posição carpada. Entrando aí na maltesa. E a saída do ginasta.
que vibra muito aí por ajudar a sua equipe, a equipe alemã, que é a anfitriã da casa. E olha só como ele vibra, em 14 a nota dele. Os alemães, de uma forma geral, né, vibrando muito com os resultados. Sim, porque, imagina, eles estão sem o Rambuschen, que é um principal atleta deles durante muitos anos, que foi medalhista de individual geral durante praticamente sua carreira toda. Vamos acompanhar agora o salto do Nori. Vamos agora com Arthur Nori, a transmissão internacional agora recuperando o salto dele. Você vê, quando é da câmera, essa câmera, parece que a gente consegue ver mais os defeitos. Eu não tinha percebido que ele tinha dado um pulinho para 0,3. Do outro jeito, eu achei que ele tinha dado um pulo para 0,1. E o Nick Lessing é o último alemão nas argolas. Excelente azarão maltesa. Excelente embalo prancha. Encerrando a participação, Nick Lessing. Meu Deus, diz que eu dei até um grito aqui. Uau, saída de triplo. Era usada há muito tempo atrás por poucas pessoas. Só me recordo do Danilo Nogueira, do atleta brasileiro, que tinha saída de triplo. E além de tudo, cravou. Foi uma série dentro do corpo dela. Foi muito bonita, muito bem executada. A Alemanha está dando realmente o sangue, competindo muito bem. Aí o ombro está um pouquinho acima do que deveria estar. Poderia estar um pouco mais baixo, isso tem desconto de 0,1. O Amauer carpado, muito bem executado. O Amauer grupado, também muito bem executado. Não pode encostar as argolas. E depois desses exercícios que tem de embalo, você fazendo um exercício estático, como ele fez ali, é muito difícil, exatamente como o Zanetti faz. Aí o triplo mortal, cravado. Dá até orgulho, gente. Sabe por quê? A gente tem que torcer muito a favor do esporte. E quando a gente vê a pessoa treinou, com certeza todos treinam muito, e vai lá faz uma boa prova, eu fico muito contente. Não sei se não tenho a menor noção de nota de partida dele, mas que ele deu o seu recado, ele deu. Dá pra ver no delírio aí da galera. Vibra muito o atleta alemão, com razão, né? Fez uma série muito bonita o atleta alemão. Vibrando com a nota também 14.566, a sétima melhor nas argolas. Sorriso no rosto e a vibração de Nick Lessing. E eles com certeza estão muito felizes, não é por uma questão individual, tenho chance de final, porque muito provável que ele não pegue final mesmo com essa nota que ele tirou. É pela questão da equipe, porque você vê que eles, imagina só, vocês perderam o principal atleta, porque não sei por motivo, ou parou de fazer ginástica, ou estava lesionado, ou não estava no nível técnico tão bom. E aí você vai e faz uma competição desse nível, como eles estão fazendo agora, é impressionante. O Santiago Madiol, no momento de sua apresentação no solo, já a sexta e última rotação. E o Brasil encerrando nas paralelas. Nós teremos a equipe da Alemanha encerrando a sua participação no salto. E muito importante frisar a excelente competição do Brasil, apesar dos sustos que a gente levou, com o Caio na barra ali escapando, caindo em cima da barra, com o Lucas Bittencourt escapando na saída. Essas notas, as duas não foram contabilizadas, então não entraram na equipe, né? É só uma pena ter entrado uma queda na barra, mas
Foi uma excelente competição até o momento. Entrar só uma queda não é algo absurdo. O Brasil treinou muito, se dedicou muito, mérito de muito esforço. Parabéns para o masculino, que vem fazendo esse excelente trabalho durante anos. Vem evoluindo a ginástica cada vez mais, amadurecendo mais. Em Jogos Pan-Americanos a gente foi brilhante, o masculino, a ginástica, né? Foi brilhante. E agora conseguindo, sabe, mostrar isso que a gente espera do Brasil. Que independente do resultado final, garra, determinação, muita vontade de competir. Apesar de cai em cima da barra, depois vai pro solo e tem garra. O Nori com muita determinação, brilhante, sorridente. O Chico pegando, sabe, pra ele, indo no cavalo com alças, com tudo. Isso é importantíssimo. E o Zanetti, óbvio, a gente não pode deixar de falar, fazendo um brilhante trabalho das argolas, como sempre. 13.300 a nota do Santiago Majol. A Argentina não está disputando por equipes. E nessa rotação do solo, 2 argentinos, ele, o Vidiafane, e 3 porto-riquenhos. Vamos então ao resultado no individual geral. Após a 5ª rotação e a comparação dos resultados, Nikita Nagorny, da Rússia, vai liderando. Arthur Dalaloyan na 2ª posição e o Lee de Taipei em 3º. Importante para os atletas que estão buscando vaga na final do individual geral. Lembrando que amanhã nós temos mais países participando, de mais subdivisões, e as equipes, as 24, a gente vê o Caio aí na 18ª posição, estaria hoje contando apenas esses resultados na final, mas amanhã teremos mais atletas com condições de chegar à decisão. Na disputa por equipes, a gente vê o Brasil em 4º, ó. Por enquanto, Rússia, Taipei, Espanha e Brasil na comparação após a 5ª rotação, Brasil na frente da Alemanha. E quando terminar, daqui a pouquinho, após a 6ª rotação, a gente vai poder fazer a seguinte conta. Dependendo da posição do Brasil, fazer uma comparação com os países que vão se apresentar amanhã. Teremos mais 12 equipes para a gente saber, na comparação dos resultados em relação à expectativa, qual é de fato a situação do Brasil. A gente não vai poder cravar depois da participação brasileira que o Brasil tem ou não tem a vaga olímpica, se está ou não está na final, mas a gente pode fazer uma projeção em relação ao que a gente espera das equipes que vão se apresentar amanhã. E aí, Diego e Daiane, enquanto a gente está vendo o treinamento do Brasil, o aquecimento para as paralelas, amanhã a gente vai ter, na disputa por equipes, se apresentando China, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Holanda, Ucrânia, Coreia do Sul, Canadá, Bélgica, Romênia, Austrália e Finlândia. Tem 4 países aí muito grandes, né? Os outros eu acredito que não tem nível para chegar a ganhar do Brasil. E China e Japão já tem vaga. Sim. Então, são esses 2 dos que eu conto desses 4 aí. Então, se o Brasil, acredito que hoje ficar numa posição de 6º, por exemplo, já está classificado para as Olimpíadas. Lembrando que existem ainda 9 vagas, né, para entrar. As 3 equipes que se classificaram já no ano passado, ainda tem 2 que irão competir no próximo grupo, né? Que será amanhã. Exato. E, Daiane, a conta que a gente está fazendo é a seguinte, para você que está em casa entender. Como 3 países já têm vaga, os 3 melhores do último Mundial, e muito provavelmente esses países vão chegar de novo a uma final, no caso do masculino, China, Japão e Rússia, a gente viu agora há pouco, a Rússia já passou e está em primeiro dos países que já se apresentaram. Se a gente contar com que, de fato, esses 3 países estejam de novo na final, o que muito provavelmente vai acontecer, os 12 melhores classificados vão para os Jogos Olímpicos, porque aí você descarta os 3, mais 9, os 12 melhores. Então a conta que a gente vai ter que fazer é a seguinte, depois da participação do Brasil e contando com quem vai participar amanhã, descartando os países que muito provavelmente têm chance de passar ao Brasil, para a gente saber de fato em que posição que o Brasil pode terminar amanhã. É sempre uma projeção. Mas acho que até mais fácil a gente pensar da seguinte maneira. Como esses 3 países que se classificaram no ano passado vão ganhar, óbvio, que do Brasil, que são países que estão disputando medalha por equipes, se o Brasil ficar entre as 12 melhores equipes, porque esses outros 3 países aí vão estar à frente do Brasil, se a gente ficar entre as 12 melhores equipes,
estamos classificados. Se ficar entre as 8 melhores equipes, pegamos final. E existe a possibilidade de final, que é o que eu queria que o Brasil conseguisse, porque é uma equipe muito dedicada. Eu acredito que a classificação olímpica está muito próxima, porque o Brasil fez uma boa competição, ainda tem a paralela, óbvio, mas se você for pensar pela própria Alemanha, que está perdendo de quase um pouco mais de 5 décimos do Brasil, eles estão indo para o salto, que é um aparelho que a Alemanha não é tão boa. Então, e o Brasil está indo para um aparelho que relativamente eles são bons. Vamos torcer só que eles façam boas provas e façam só o que treinaram. Vamos lá, Nori. Arthur Nori é o primeiro a se apresentar nas paralelas, a última O primeiro rotação salto da para o Alemanha já Brasil. foi pior do que os do Brasil. O Correge traz a informação, a comparação direta de Brasil e Alemanha, porque a diferença é muito pequena na pontuação, né? É importante a gente comparar agora a nota do salto com a da paralela, por exemplo, porque como a finalização vai ser pela nota que o Nori tirar aí, com a nota que o atleta da Alemanha tirou lá no salto. 13.533 a primeira nota da Alemanha. Muito bom, é bom saber. O Nori tem que tirar pelo menos acima disso ou acima disso. Aí. Momento da saída, uma queda do Arthur Nori, naturalmente se lamenta o brasileiro. Nori vinha passando muito bem nas paralelas, fazendo uma excelente série. Teve uma pequena falha ali no começo da série, na entrada, e agora, infelizmente, acaba tendo a queda. Vai perder um ponto aí na nota final, o nosso Arthur Nori. E é engraçado como a ginástica é um esporte que tudo pode acontecer. A gente nunca imaginou que as meninas não iriam se classificar para umas Olimpíadas. E ficamos, de certa forma, tristes, revoltados, não com as meninas, mas por muitas situações que acontecem, porque quando um desastre acontece, ele não acontece só por uma coisa, entendeu? Acontece por muitos fatores. E a gente tem que ver que os meninos têm agora a possibilidade, óbvio, da classificação, mas tem que agora pegar e não errar mais, porque já teve uma queda do Nori. Isso me preocupa um pouco, porque está muito próximo, não só a Alemanha, os outros países que estão atrás estão muito próximos da Alemanha também. Houve queda no segundo salto da Alemanha também, tá? Nota 13.100 do Nick Klessing. Nota do Nori, 12.800, portanto, nas paralelas. Nori que foi o primeiro a se apresentar da equipe do Brasil aí nas paralelas. E agora vamos a mais uma apresentação brasileira nessa última rotação. Lucas Bittencourt. Então, os instantes finais e decisivos da fase de classificação para os brasileiros. Saída de Lucas Bittencourt, o segundo atleta brasileiro nas paralelas. Gente, é sério, olha, eu tô ficando, não tem coração para ficar assistindo dessa maneira, não. Eu achei que a prova estava ótima. Teve uma falha grande no final ali, por uma falta de concentração, provavelmente, porque acho que deve ter visto que a série estava boa, ia se preparar para a saída, e também teve um passo grande na saída. O Lucas fez uma excelente prova, o corpo dela, mas vamos acompanhar aí a nota, porque, como eu falei, é um mundial muito decisivo, né? Todos os errinhos podem acarretar. Acho que a Alemanha caiu, pelo que eu vi do desespero na arquibancada, não sei, mas vamos perguntar aí pro nosso correspondente. O Correge está acompanhando lá, o Philipp Herder é o último alemão a saltar. Agora há pouco a gente viu a nota do André Stoba. Ele fez o mesmo salto do Zanetti e entrou de joelho. Ele entrou de joelho no colchão. Ó, vamos ver a imagem, ó.
Essa provavelmente uma outra apresentação. É essa apresentação mesmo. Ah, pois é. É porque com essa imagem, né, fica mais nítido que de fato ele se aproximou ali do colchão. Vamos ver se ele chega a encostar, ó. Não chega a encostar, é verdade. Como ele não encostou no colchão, então não conta como queda. A chegada foi realmente baixa, mas não contou como uma queda, não. Conseguiu evitar esse contato. Chico Barreto é o último brasileiro, hein? Daqui a pouquinho tem o Caio também, é o penúltimo Chico. Saída de Chico Barreto e saiu a nota também do Lucas Bittencourt, 13.466. Chico terminou essa série agora, teve alguns erros de execução durante a série, mas não teve uma grande falha como uma queda. Acabou de encerrar aí a sua apresentação, o nosso Chico Barreto. E agora se prepara todo mundo, o Lucas, o Chico, o Ricardinho, todo mundo auxiliando aí na preparação das paralelas para a prova do Caio Souza. E isso é a nota do Philipp Herder, também da Alemanha. A gente viu agora há pouco a dificuldade que ele teve na saída, 13.766. A Alemanha, então, encerrou a participação. Acaba a participação da Alemanha no salto e, consequentemente, a apresentação nas classificatórias para os alemães. E o Brasil tem ainda o Caio, o último a se apresentar. $13.600 Chico Barreto. 13.600 é a nota do Chico. Não foi eu. Deve ser a do Nuri. Agora vem o Caio. A última apresentação brasileira na fase de classificação, o Brasil querendo vaga olímpica. E você acompanhando na câmera exclusiva do Sport TV. Ainda tem competição amanhã, né? Se quiser, né? Monatsetzer am Hauptschulpferd für Argentinien, Santiago Mayor. Caio Souza! Saída cravada do brasileiro. O Brasil encerra sua participação na fase de classificação. O Brasil querendo vaga olímpica. E agora teremos já a comparação, depois da nota do Caio, com a equipe da Alemanha, que está brigando diretamente com o Brasil na pontuação geral. Não, mas a gente passou a Alemanha com certeza com a série do Caio, porque a série do Caio vai ser perto de uns 14.700, foi uma série boa, pode ser até um pouquinho a mais. Eu acredito que a gente vai ganhar de mais de um ponto da Alemanha. E a nota que deve ser descartada aí nas paralelas deve ser a nota do Arthur Nuri. A gente ainda não tem a nota do Nuri aqui, mas com a queda deve ser a nota mais baixa. Os espanhóis que participam também nessa subdivisão, a Espanha esteve agora nessa última rotação nas argolas, com o Royal Plata, Nicolau Mir, Adria Vera e Nestor Abad.
A última nota do Brasil do Chico, 13.600. Faltando apenas a nota do Caio, hein? Aí a gente vai poder fazer a comparação, saber de fato em que posição que o Brasil termina nesse primeiro dia. 14.633, portanto, vibra demais o Caio. O Brasil sabe que a vaga está próxima. Nestor Abad com 13.600 na apresentação das argolas. O Brasil aparece na terceira posição. A Espanha passou a Alemanha e o Brasil passou a Espanha. O Brasil é o terceiro colocado. Depois de todas as apresentações hoje, essa vaga vem, hein? Essa vaga vem, a gente tem que esperar amanhã, mas fazendo a comparação dos resultados... Não é só a vaga vem, não. A final vem. É, o Brasil se aproximando da final, inclusive. São os 8 melhores. O Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, é claro que a gente tem sempre que... pontos, 236 no total. 247, 236, a gente tem que ter sempre muito cuidado para falar, mas a gente tem que fazer uma comparação com os resultados das equipes que provavelmente vão se apresentar amanhã e aquelas que devem passar o Brasil e aquelas que não devem passar o Brasil. O Brasil em terceiro faz com que a gente saiba que a vaga na final está muito próxima e, naturalmente, com essa vaga na final, a vaga olímpica também. Com certeza. Eu acho que os meninos fizeram um excelente trabalho. Teve uns sustos, acho que a gente está vindo de susto de ontem, então eu estou me assustando muito fácil quando caiu em cima da barra, quando o Lucas escapou das argolas, mas só entrou uma queda na nossa competição. Olha, no individual geral, Nikita Nagwani é o primeiro com 87.333, Dalaloyan na segunda posição. O Stretovic está ali em quarto, mas ele sabe que não vai participar porque nós temos um limite de 2 atletas por país na final. E o Caio foi para nono, hein? O Caio aparece em nono. O Caio está brigando, de fato, por uma final no individual geral também. Olha, lembrando que o Caio foi à final ano passado, Daiane. Exatamente. O Caio competiu muito bem hoje. A gente teve um susto ali com o Caio na barra, mas se recuperou super bem. Finalizou essa competição com esse notaço. Vamos ver, ó. Disputa por equipes. Rússia, Taipei, Brasil, Espanha, Alemanha, Itália, França e Turquia são os 8 primeiros. O Brasil, com essa posição, praticamente já fica uma posição muito confortável na disputa por uma vaga na final e uma vaga olímpica. Exatamente, Bruno. Hoje a gente teve uma competição um pouco atípica. A gente teve alguns sustos aí na competição, mas graças a Deus deu tudo certo para os meninos. E essa vaga vem, essa vaga tá aí. Brasil, ano que vem aí com uma equipe completa nos Jogos Olímpicos no Japão. O Brasil conquistando vaga olímpica, é claro, é muito difícil imaginar que o Brasil não fique com essa vaga. Já é difícil imaginar agora com esse resultado que o Brasil fique de fora da final no Mundial. Imagina ficar de fora da vaga olímpica. Não, agora eu acredito que a gente tenha grandes... É óbvio que a gente nunca pode subestimar o outro dia de competição. Tem 12 equipes ainda que vão participar. Mas essa competição do Brasil foi uma competição de um somatório bastante alto. Eles competiram bem, eles foram seguros. Depois dos erros que tiveram, foram se recuperando. Começaram pela barra, o Nori arrasou ali na barra. Aí depois teve todos os momentos. O Zanetti muito bem, muito seguro nos aparelhos que participou. Foi muito bem nas argolas. Bom, agradecendo demais o Diego, a Daiane, o Marcelo Correge, a equipe do Sport TV lá em Stuttgart também. O Brasil praticamente assegurando a sua vaga olímpica. Amanhã tem mais a partir de 5 da manhã. Obrigado pela companhia, valeu demais pela audiência. Sport TV, somos todos campeões.